A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus por estarmos aqui, né, em mais uma rica oportunidade de poder, junto com os irmãos, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar desta lição maravilhosa, que esse terceiro trimestre de 2025, nós estamos com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? Estamos estudando a igreja em Jerusalém, que é a igreja modelo para todos os tempos, até que Jesus arrebate a sua igreja, né? E por que que ela é o modelo a ser seguido em todos os tempos? Porque ela está inserida, irmãos, na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e ela que nos traz esse modelo de igreja a ser seguido, né? Então, nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, que será sempre o nosso modelo. Está escrito no livro de Atos, e o livro de Atos, irmãos, ele não só é um livro histórico, ele é um livro normativo, né? E hoje nós estamos com a lição de número 10, que vai falar sobre a expansão da igreja. Na verdade, da lição de número 10 até a lição de número 13, nós vamos aprender sobre essa expansão da igreja. Então, 10, 11, 12 e 13, todas elas vai estar falando sobre a expansão da igreja. Mas a lição de hoje, de número 10, vem justamente com o tema, né? A expansão da igreja. E o que é que nós aprendemos, irmãos, nessa lição de número 10 até a lição de número 13? Que a perseguição contra a igreja gerou a expansão da mesma. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém sai dos seus muros, né? Sai das suas muralhas e vai para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra, como o Senhor Jesus já havia falado. Como, né? Nós vimos na lição de número 1, a igreja, ela nasce em Jerusalém, ela nasce lá no Pentecostes, mas o propósito, irmãos de Deus, sobre a salvação é para toda a humanidade. E essa salvação para toda a humanidade, ela foi algo que ela sempre foi difícil na compreensão para os judeus e também foi difícil para os discípulos, para que eles compreendessem que a salvação do Senhor não estava restrita só a Israel e em Jerusalém, mas que o Senhor queria salvar toda a humanidade. Então não foi algo fácil para os israelitas entenderem, não foi algo fácil para os discípulos entenderem, mas o Senhor deixou na sua palavra isso muito bem explicado. Muito bem explicado. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 12 e o versículo 3. Palavra muito conhecida, né, que fala sobre ali a chamada de Abraão, e ela diz assim, no versículo 3: abençoarei aqueles que eu abençoarem e amaldiçoarei aqueles que eu amaldiçoarem. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Porque os irmãos sabem, o Senhor Deus, ele escolhe Abraão para dele fazer uma grande nação, com o propósito de que esta nação, feita através de Abraão, ela viesse proclamar o nome de Deus para as outras nações. Por isso o Senhor diz nessa palavra que através de Abraão, todas as famílias da terra, elas seriam abençoadas, elas seriam benditas, né? Favorecidas por Deus. E aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Esaú e Jacó, a promessa se estende para a vida de Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles é Judá, e através dessa linhagem de Judá nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo, né, para salvar toda a humanidade. Também quero ler o Evangelho de João, no capítulo 10 e o versículo 16. E Jesus aqui, irmãos, ensinando aos discípulos e ao povo, ele disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não só de Israel. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor, né? Ele disse: eu tenho de outros apriscos, eu tenho de outras localidades, né? Mas isso, irmãos, inicialmente não foi compreendido pelos discípulos. Vamos ler também Lucas,
capítulo 24, os versículos 46 e 47. E disse-lhe Jesus, olhe que Jesus aqui nesse texto, ele quando vai dizer esta palavra, ele já estava ressuscitado, foi quando ele apareceu para os discípulos com o corpo glorificado e ele traz esta palavra. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Começaria por lá, mas ia se estender por todas as áreas. E por fim, vamos ler Atos no capítulo 1 e o versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta palavra Jesus fala para os discípulos e logo em seguida ele é ascendido ao céu. Ele volta para o céu e volta para Deus. Então aqui, irmãos, está a promessa de salvação para todos. E eu quero dizer para os irmãos que às vezes a gente fala sobre salvação e quando nós falamos, a nossa fala às vezes ela sai um pouco errada, porque nós falamos assim, mas nem todo mundo é da salvação. De fato, nem todos são da salvação, mas não é uma escolha de Deus. Porque às vezes, quando nós falamos sobre isso, nós trazemos uma fala como se fosse uma escolha de Deus específica para A e para B, e não para C e para D. Como se Deus escolhesse tais pessoas e tais não. E não é assim. Jesus morreu na cruz por todos e para todos. E a oportunidade é para todos, mas nem todos vão crer. Nem todos vão acreditar no sacrifício de Cristo. Então, esses que não creem, eles ficam realmente de fora. Mas o sacrifício de Jesus, a promessa de salvação, ela é para todos. É por isso que nós não podemos parar de evangelizar, parar de falar do amor de Cristo. Às vezes tem alguém que tem um coração endurecido, mas aí é com ele Deus. Eu e você, nós temos que pregar a palavra e evangelizá-la e entregar ela para aqueles que necessitam e a decisão fica com eles. Mas nem todos, como a gente viu na lição passada, nem todos têm o coração aberto, né? Tem pessoas que realmente têm o coração endurecido para o evangelho, mas aí é com ela e Deus. Mas a salvação, ela é uma promessa para todos. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que está em Atos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 8, e depois dos versículos do 12 ao 15, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e ele estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Vamos para os tópicos. Primeiro tópico, a igreja diante da perseguição. Primeiro subtópico,
embora perseguida, não fragmentada. Segundo subtópico, a igreja em luto. Terceiro subtópico, mas não desesperada. Segundo tópico, primeiro subtópico, evangelização centrada na palavra. Segundo subtópico, evangelização centrada em Cristo. Terceiro tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro subtópico, o suporte da igreja. Segundo subtópico, a igreja que discipula. Terceiro subtópico, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Glória a Deus, né? E aqui, irmãos, no primeiro tópico, a gente vai ver que, embora perseguida, não fragmentada, está dizendo que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Mas a lição de hoje, irmãos, ela vai falar do diácono Filipe e Samaria. Na próxima lição, que vai falar de Judéia. E os capítulos 4 e 5 de Atos resistem à perseguição focada mais sobre os apóstolos e líderes da igreja. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguida, precisava deles. Mesmo perseguida e dispersa, essa igreja não se desorganizou, glória a Deus, e nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida, né? Então, a igreja, irmãos, em Jerusalém, ela se concentrou na cidade de Jerusalém, em evangelizar toda aquela região. Segundo os estudiosos, irmãos, quando começou essa perseguição que levou à morte de Estevão, e eu quero, já que os irmãos entendam que esse estudo que nós estamos tendo agora, essa perseguição ainda é centrada com os judeus, né? Os judeus perseguindo a igreja, os religiosos, os fariseus, os saduceus perseguindo a igreja. Se iniciou com essa perseguição. Depois é que veio a perseguição política sobre a igreja. Mas essa lição que nós estamos estudando aqui é a perseguição religiosa, né, contra a igreja. E os estudiosos disseram que quando essa perseguição começou, né, que levou à morte de Estevão, já havia se passado 6 anos. O Pentecostes, irmãos, foi no ano 29. Foi quando a igreja nasceu no Pentecostes, né? Todos foram batizados no Espírito Santo. Ali foi o ano 29. E quando se iniciou essa perseguição, já foi no ano 35. Ou seja, durante 6 anos, os discípulos, todos que aceitaram Jesus, os apóstolos permaneceram dentro de Jerusalém, pregando lá dentro dos territórios de Jerusalém, com sinais, maravilhas e com o poder de Deus. E eles não ultrapassaram ali, eles só ficaram em Jerusalém. Então Deus, irmãos, ele permite a perseguição para a igreja de Jerusalém, porque a respeito das outras nações, ela ainda não havia despertado. Eles ainda não haviam pensado nisso. Foi como eu disse no início da aula, que foi uma dificuldade para eles compreenderem que a salvação de Cristo Jesus era para todos. Então eles passaram 6 anos ali, dentro de Jerusalém, pregando a palavra de Deus ali só entre eles. Mas Jesus, irmãos, ele morre na cruz por toda a humanidade. E porque é por toda a humanidade, a igreja em Jerusalém, ela precisava passar, né, por essa dificuldade, por essa perseguição, para que o propósito de Deus fosse cumprido. E aqui na introdução da lição, ele fala isso com muita perfeição, porque diz assim, a introdução da lição já no finalzinho, muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. E muitas vezes o Senhor nos coloca em circunstâncias adversas, irmãos, para a gente cumprir a vontade dele, o propósito dele, o plano dele em nossas vidas. Com a igreja em Jerusalém, irmãos, não foi diferente. Então, Deus, para cumprir esse propósito,
de evangelizar as outras nações, Deus permitiu essa perseguição contra a igreja. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse, no capítulo 5 e o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro, de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Né? Então, nós vemos aqui em Apocalipse que o propósito de Deus com o sacrifício de Jesus é alcançar todas as nações. E isso, irmãos, é para tirar da nossa mente toda e qualquer dúvida que Deus ele tem projeto para toda a humanidade. A questão é que nem todos vão crer no sacrifício de Cristo e entregar sua vida para ele. Vamos ler aqui o versículo primeiro, né, da leitura bíblica em classe, que diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Quer dizer, irmãos, foi Saulo quem liderou essa perseguição. Como nós sabemos, irmãos, os planos de Deus, ninguém pode impedir. E como era plano de Deus que houvesse essa evangelização, a pregação do evangelho para as outras nações, Deus vem e permite essa perseguição. Para quê? Para que eles saiam de dentro de Jerusalém e eles vão até onde o Senhor os mandarem, para que o evangelho ele fosse proclamado a todas as nações. Quero ler com os irmãos também Atos, no capítulo 11 e o versículo 19, que vai dizer: Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Tá vendo, irmãos? Então, mesmo eles tendo fugido, eles ainda não compreendiam que os gentios estavam incluídos no plano da salvação de Deus, né? Então, quando eles se espalharam, eles pregaram o evangelho, mas observe por esta palavra que eles só pregaram aos judeus. Então, nós vemos aqui a dificuldade que tinham os discípulos em Jerusalém para compreender esse propósito da salvação do Senhor. Então, eles não compreenderam. Como nós acabamos de falar, né, que essa perseguição se deu início com a morte de Estevão. Foi uma igreja que eles viveram o luto de Estevão, mas eles não pararam. É interessante que o terceiro subtópico vai dizer: eles estavam em luto, mas não estavam desesperados, né? Porque o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, do ensino que ele deu aos discípulos, ele ensinou que eles poderiam passar, né? Eles iriam passar pela perseguição, pela morte. Eles viram como foi a morte de Cristo, que nós sabemos que foi uma morte muito violenta, e eles presenciaram isso, e eles viram Jesus ressuscitado, que encheu a vida deles de esperança e da graça de Deus, e eles sabiam que Filipe estava com o Senhor. Era essa a alegria do coração deles. Eles sabiam que Estevão estava com Jesus, né? Então eles viveram luto, mas não com desespero. E aqui diz assim: o texto não mostra uma igreja desesperada, nem desmotivada ou devorada pela tristeza. Olha que coisa linda, irmãos. E a gente observa isso, né, nos nossos dias atuais, quando nós vamos a velórios de crente, que a gente não vê aquele desespero. Por quê? Porque nós temos a esperança da ressurreição. Nós sabemos e entendemos e confiamos e temos fé que os irmãos que já morreram em Cristo estão no seio de Abraão, estão no paraíso, estão na presença de Deus. Isso é algo, irmãos, que nos alegra. E aqui ainda diz: mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Olha, irmãos, o motivo da morte de Estevão foi por causa da pregação da palavra de Deus e de ele mostrar na palavra que Jesus Cristo, ele era o centro da pregação da igreja primitiva, né? E o testemunho de Jesus, eles levavam isso, irmãos, com muita convicção, com muita certeza, com muita alegria,
né? Então, eles não estavam ali impedidos pela tristeza, eles não deixaram a tristeza da perda de Estevão parar a vida deles, concernente ao Evangelho de Jesus Cristo, de se pregar, né, o testemunho de Jesus. Então, irmãos, essa perseguição forçou os cristãos a saírem de Jerusalém e a seguirem para a Judéia e para a Samaria, para que eles estivessem cumprindo ali a vontade de Deus, né? Como nós lemos ali em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse, né? Que sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, porque se iniciaria lá, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então a perseguição força eles irem à Judéia, irem a Samaria e fazerem assim a vontade de Deus, né? Que é justamente a pregação do evangelho nas outras cidades. Glória a Deus. No tópico 2, nós vamos ver a igreja que evangeliza, né? A evangelização centrada na palavra e a evangelização centrada em Cristo. E aqui diz: a igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade a mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia Sagrada. E é uma palavra, irmãos, que eu sempre falo, que se eu estiver pregando e todas as minhas oportunidades de pregação ou de ensino, sempre eu digo a mesma coisa: leiam a Bíblia, orem e jejuem, porque o Senhor dará direção para que você cumpra a vontade dele na sua vida, né? E aqui, irmãos, nesse segundo tópico, a gente já vai vendo que a lição de hoje ela vai se centrar em Filipe, que era outro diácono, né? A lição passada falou sobre Estevão e a lição de hoje ela está falando sobre Filipe, que era o diácono que também se tornou evangelista. E Filipe, irmãos, em meio a essa perseguição, quando ele foge, ele vai direto para Samaria, né? E nós sabemos, irmãos, que não havia comunicação entre judeus e samaritanos, né? A gente vê ali quando Jesus ele vai falar com aquela mulher samaritana. E observe que lá no texto bíblico, quando nós encontramos esse texto da mulher samaritana, nós vemos que tanto ela se espanta quando Jesus fala com ela, como os discípulos. Por quê? Porque não havia uma comunicação entre samaritanos e judeus. Isso é uma coisa histórica, irmãos. Se eu for explicar aqui nessa aula, ela vai ficar muito estendida, mas é algo histórico. Eu vou só dar uma rápida explicação. Porque os samaritanos eles foram retirados pelo rei da Síria do seu território e foram levados para uma outra cidade, uma outra nação, e o povo dessa outra nação foi trazido para Samaria. Fora isso, irmãos, nós encontramos lá no livro de Esdras e no livro de Neemias a perseguição que os samaritanos fizeram contra os judeus, tanto na construção do templo, quando eles retornaram da Babilônia, como na reconstrução dos muros. Aí está em Esdras, que é a construção do templo, e em Neemias, a reconstrução dos muros. Quem se levanta contra esta obra? Esses samaritanos, porque, na verdade, eles queriam participar como se eles fossem judeus legítimos. E aí, irmãos, eles não são aceitos, porque, na verdade, eles não eram. Havia essa mistura, porque foi retirado os judeus da Samaria para outra cidade, e os que estavam lá da outra cidade veio para cá, mas eles aprenderam a palavra, porque eles solicitaram ao rei que os sacerdotes os ensinassem a palavra, mas ali eles quiseram tomar posse de tudo, como se eles fossem judeus. E os judeus que voltaram da Babilônia não aceitaram. E aí houve uma grande perseguição, foi uma coisa ruim, né, irmãos? Porque eles ficaram perseguindo para que nem o templo fosse construído, nem o muro. E quando nós lemos isso na história, nós vemos como foi uma coisa tão forte. E, na verdade, foi a partir daí que começou essa questão de os judeus não se comunicarem com os samaritanos. Não era, irmão, não foi nada
porque foi uma coisa cultural ou uma coisa racial, não foi isso. Foi porque eles se levantaram com ímpeto contra a construção do templo, contra a reconstrução dos muros, para pararem esta obra de Deus. Ou seja, eles não queriam o bem de Israel. Então tá daí que tá essa contenda, né, entre eles, e eles realmente não se falavam. Mas essa mulher samaritana, irmãos, ela creu em Jesus, ela vai para a cidade dela, a cidade de Sicá, prega, fala, né? Prega sobre Jesus, fala de Jesus, e Jesus passa ali 2 dias e prega naquela cidade durante 2 dias, e muitos creram no Senhor Jesus. Só, irmãos, que depois que Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, como eu já falei no início da aula, foram 6 anos que a igreja não saiu de dentro de Jerusalém. Então, a Samaria, ela foi evangelizada nos dias de Jesus e depois nenhum dos discípulos voltaram lá, né? E Filipe, cheio do Espírito Santo, ele vai para Samaria. Vamos ler aqui os versículos 5 da leitura bíblica, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, Filipe, nessa perseguição, vai para Samaria, né? E ele foi para a capital de Samaria, e ele sabia que lá na capital de Samaria havia uma hostilidade. Mas ele estava saído, irmãos, da perseguição. E ele foi enfrentar essa hostilidade, ele foi lá, junto com os samaritanos, para pregar a palavra de Deus. Então, Filipe, irmãos, ele foi direcionado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para ir até ali a Samaria, e o Senhor reveste da unção, né? E ele prega ali com poder e grande glória, e o texto vai dizer que ele faz sinais e maravilhas, né? E que esses sinais e maravilhas, irmãos, sempre atrai o povo, né? Se você observar qualquer igreja, até na atualidade, se lá houver manifestação de poder de Deus, de cura, de milagre, o cego ver, o aleijado se levantar, essa igreja ela vai encher, porque os milagres e o poder de Deus, ele atrai, né? E há pessoas que Deus dá a eles o dom, que existe o dom da cura, que nós devemos pedir ao Senhor o dom da cura, o dom de milagres, o dom de prodígio, o dom de maravilhas, para através de nossas vidas o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E o ministério de Jesus era esse, tinha palavra e tinha poder. Era palavra e cura, era palavra e libertação. E a gente tem que orar para que o Senhor derrame sobre a nossa vida este poder para nós evangelizarmos dessa forma. Porque na medida que Filipe ele ia pregando a palavra e as pessoas iam sendo curadas, todos vinham até ele. Mas Filipe, irmãos, era um crente verdadeiro, né? Ele pega ali aquele momento de poder de Deus e vai mostrar Jesus para ele. É o problema que a gente entra na atualidade, é essa, né? Que muitos que o Senhor tem dado dons de poder, dons de cura, dons de maravilha. Quando você chega lá, não prega Jesus, prega para ele, né? Prega ele, né? Atrai a multidão para ele, como se ele fosse o dono do poder. Mas Filipe, irmãos, como um crente verdadeiro, ele pregou a Cristo Jesus a mensagem da cruz para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, irmãos, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva o homem para o céu. E nós sim, como eu já disse, precisamos buscar o poder de Deus para sermos usados por Deus nesta terra, né? Na cura, no milagre, para que o povo venha, irmãos, para que o povo venha ouvir a palavra de Deus, e através dos milagres do Senhor, o povo ele se chega para ouvir o evangelho, né? Então, pregar o evangelho, irmãos, é pregar Jesus. Pregar Jesus não é pregar filosofia. Pregar a Jesus não é pregar dinheiro. Pregar Jesus não é pregar prosperidade. Pregar Jesus não é pregar histórias de carochinha. Pregar a Jesus é falar do sacrifício dele, que foi feito na cruz do Calvário para nos livrar do inferno e do mal. Vamos ler os versículos 6, 7 e 8 da lição. O 6, né? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia.
pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos, eles eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Olha, irmãos, o evangelho, ele traz a cura, traz libertação e também traz alegria. Olha, irmãos, que coisa linda. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente tem que fazer esta obra com alegria. É fazer esta obra, irmãos, no poder de Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus e com alegria. E eu também me lembro da nossa história, né? História da Assembleia de Deus no Brasil. E esse ano, né? Acho que ela faz 115 anos, aqui em Alagoas, 110, né? E a Assembleia de Deus, irmãos, em seu início, ela foi assim, como foi na igreja primitiva, né? Porque Deus escolheu Belém do Pará, né, para iniciar a Assembleia de Deus. E por que o Senhor escolheu o Belém do Pará, irmãos? Porque em Belém do Pará, naqueles dias, naquele tempo, naquela época, estava acontecendo o ciclo da borracha. Aí muitas pessoas tinham saído das suas cidades, né, do Brasil inteiro, para ir para a Amazônia, para Belém, para Manaus, por causa do desenvolvimento econômico do ciclo da borracha. E quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram no Belém, irmãos, eles encontraram essa cidade cheia de pessoas de outros lugares. Essas pessoas foram evangelizadas e quando eles chegaram, na verdade, já era já no final desse ciclo da borracha, e aí essas pessoas voltam para as suas cidades evangelizadas. Deus, irmãos, ele é estrategista. Então, Deus, quando manda Daniel Berg e Gunnar Vingre, nesse momento, nesse tempo, para Belém, ele manda justamente no momento em que há muitas pessoas no Belém do Pará, de todos os lugares do Brasil, porque eles estavam ali por conta desse ciclo da borracha. Estava no final já, mas eles evangelizaram e ganharam muitas pessoas para Jesus. Aqui no segundo tópico da lição diz assim: como já vimos, o ministério bem-sucedido ele precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrada em Cristo. Então, a pregação de Filipe era cristocêntrica, né? Ele pregava a Cristo. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. E no meio deste povo que estava em Samaria, nós vemos pelo texto bíblico que estava lá Simão, que ele era um mágico, e ele creu no evangelho, né? Mas as coisas, irmãos, de Deus, as coisas da igreja, ela é totalmente diferente das coisas do mundo, né? Das coisas do diabo. Então, nós precisamos discernir na área de poder, né? Porque a área de poder, como eu já falei, que é a área que mais chama a atenção, a gente também precisa discernir que na área de poder, o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Esse Simão, que era mágico e ele enganava muitas pessoas lá em Samaria, a Bíblia vai nos contar, que ele ficou espantado. Por quê, irmãos? Ele não entendia como acontecia a manifestação de Deus através da vida de Filipe, né? Porque as coisas de Deus, elas são totalmente diferentes das coisas do diabo. E aquele homem, através das artes mágicas, ele servia ao diabo. E aqui na lição está escrito assim, que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto e muitas pessoas foram salvas e libertas. Priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra de Deus, né? É isso que nós devemos fazer. Então, esse mágico, ele vai lá, aceita Cristo como Salvador. O texto, a nossa lição não pontuou isso, né? Mas eu vou falar um pouco, porque ela é continuidade, né? Dentro do texto, onde ele, quando fica maravilhado com o batismo com o Espírito Santo, ele vai falar com os apóstolos, oferecendo dinheiro, né? Para comprar esse dom de batizar os outros com o Espírito Santo. Mas as coisas de Deus, irmãos, elas são diferentes. E a igreja, ela precisa entender que tem que pedir ao Senhor discernimento de espírito. Porque a área do poder, irmãos, ela é uma área muito melindrosa. Por quê? Porque
Toda a área de poder, ela tem três fontes. Ela não é que ela tem três fontes, vou consertar minha palavra. Ela pode vir por três fontes: pela fonte de Deus, pela fonte do diabo ou pela fonte de nós mesmos. Deus é espírito, o diabo é espírito e nós somos o espírito, né? Nós temos o nosso espírito, que está dentro desse tabernáculo, desse corpo que se desfará, né? Por isso que quando as pessoas morrem, o corpo se desfaz ali debaixo da terra, mas o espírito volta a Deus, que o deu, então nós somos um espírito dentro de um corpo carnal. Então, na área de poder, na área de revelação, a fonte pode ser uma dessas três. E é aí que a gente tem que ter cuidado. Por quê, irmãos? Para a gente não se enganar. Tanto os que são usados, como aqueles que recebem, né? E a palavra de Deus nos orienta a fazer prova de Deus, para ver se o Espírito que está ali agindo naquela vida, se vem da parte de Deus ou se não vem. É orientação de Deus biblicamente que se faça a prova de Deus. É por isso, irmãos, quando eu vejo alguém ficando magoado, entristecido, porque foi usado um dom de profecia, ou isso ou aquilo, fica chateado se alguém fizer prova, ele fica chateado se alguém fizer prova, porque nem ele tem segurança. Porque se você tem segurança, que aquilo que você está fazendo na área de poder, na área de revelação, ela é de Deus, para você não ter dificuldade nenhuma se alguém fizer prova de Deus. E fazer prova de Deus na área de poder e na área de revelação é a orientação bíblica. Então não aceite qualquer coisa não, peça a Deus discernimento de espírito e faça a prova de Deus mesmo, para você não ser enganado por ninguém. No tópico 3, irmãos, nós vemos a igreja, né, que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja, a igreja que discipula, e sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto, né? E a gente vê aqui, irmãos, que a repercussão desse trabalho em Samaria, em que o Senhor usa ali Filipe, chegou a Jerusalém. Nós vemos aqui que há um vínculo, né, da igreja em Jerusalém com o diácono Filipe, todos de todos os lugares. Quer dizer, os irmãos foram dispersos, mas eles lá não constituíram a igreja à parte da igreja de Jerusalém, não, irmãos. Não houve uma fragmentação. O que houve ali foi uma expansão, porque onde eles estavam, eles comunicavam, né, com a igreja em Jerusalém, que é a primeira igreja mãe, modelo, a primeira igreja local. E aí a igreja foi, irmãos, e manda Pedro e João, né? Eles foram mandados para a igreja em Samaria. E é interessante que a primeira preocupação deles, quando eles chegaram lá, foi perguntar se os irmãos que já haviam aceitado a Jesus, já haviam se batizado nas águas, se eles eram batizados no Espírito Santo. Havia essa preocupação. E aqui, irmãos, na lição ela vai dizendo assim: essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Estavam sendo perseguidos? Estavam, mas eles estavam sendo perseguidos, mas debaixo da responsabilidade que cada um deles sabia. O Filipe sabia da responsabilidade sobre aquelas vidas que estavam ali em Samaria, que havia aceitado a mensagem da cruz. Os irmãos, né, os apóstolos da igreja de Jerusalém também sabiam dessa responsabilidade, e há uma responsabilidade sobre os nossos ombros quando nós pregamos o evangelho e alguém, irmãos, aceita Cristo como Salvador. A primeira responsabilidade nossa é trazê-los à casa do Pai, para que na casa do Pai eles possam ser assistidos, né? E aqui ele vai dizendo: não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Não foi o caso aqui, né? Porque Filipe saiu pela perseguição, foi para Samaria e ali ele prega o evangelho, não foi enviado, né? Na verdade. Os apóstolos chegaram para ele e disseram assim: ó, vá. Não, ele saiu por causa da perseguição. Mesmo assim, a igreja de Jerusalém compreendia a responsabilidade de dar assistência. E aqui continua dizendo: fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã. Isso aqui, irmãos, é discipulado.
né, que as nossas igrejas, graças a Deus, tem algumas que ainda não têm. Eu quero aconselhar a você que se a sua igreja não tem discipulado, fale com o seu pastor para que a igreja tenha discipulado, né? E o discipulado, nessa iniciação cristã, envolvia o ensino sobre a conversão, sobre o batismo nas águas e sobre o batismo no Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo na vida do crente. Porque, irmãos, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Por isso, a primeira pergunta que Pedro e João faz a Filipe é: eles foram batizados no Espírito Santo, né? E sabe, irmãos, que a gente tem que ter essa preocupação. Eu observo, eu creio que os irmãos também observam, que nós estamos vivendo um momento em que há, assim, não há aquele desejo nos irmãos que não são batizados no Espírito Santo, não há aquele desejo de ser batizado. Outra coisa interessante é que a gente vê em algumas igrejas que existem irmãos que estão ali 4, 5, 6, 7, 8 anos e eles não estão nem preocupados com o batismo nas águas. Isso é estranho, irmãos. Como é que alguém aceitou a Cristo como Salvador, já está lá 8, 9, 10 anos e ele não sente o desejo do batismo nas águas? Porque batizou nas águas, ele vai participar da ceia. Não é por que não? É estranho, irmãos. Então, se você conhece alguém que não quer, não tem interesse no batismo nas águas, não tem interesse no batismo no Espírito Santo, é bom você, se você tem intimidade, conversar com ela, porque eu acho que é o caso dessa pessoa realmente ser evangelizada, realmente entregar a sua vida para Cristo, crer na mensagem de Jesus para sentir esse desejo, porque é estranho alguém aceitar Cristo como Salvador e não desejar o batismo nas águas, e não desejar o batismo no Espírito Santo. Então, a gente vai vendo nessa lição que o quão é importante e a preocupação dos apóstolos em saber se eles já sabiam que tinham aceitado Jesus, já sabiam que eles tinham sido batizados nas águas, mas eles se preocuparam e são batizados no Espírito Santo. Então, nós precisamos incentivar os novos convertidos, os irmãos que ainda não são, que já estão na igreja já há longas datas, mas não são batizados no Espírito Santo, nós precisamos incentivá-los a quererem, né? A gente ora e incentiva a eles quererem esse batismo no Espírito Santo, porque é o revestimento de poder, irmãos, para a pregação do Evangelho e para a ação do Espírito com ousadia nas nossas vidas. Daí, irmãos, os apóstolos, né, Pedro e João, impõem as mãos sobre aqueles irmãos, eles são batizados no Espírito Santo, recebem o revestimento de poder para eles mesmos, irmãos, darem continuidade à evangelização em toda a Samaria. Porque Filipe não ia ficar lá para sempre, nem ia ficar os apóstolos, eles iam se estruturar entre eles mesmos, né? E eles evangelizarem todo o território de Samaria. Então, assim, o trabalhar de Deus na vida do povo lá em Samaria foi muito lindo, né? Eles mesmos que foram evangelizar as outras cidades. E eles já estavam ali cheios do poder de Deus e da ousadia. E como, irmãos, essa lição é uma lição que fala de Filipe, a gente não pode só se conter com Filipe aqui em Samaria, né? Porque Filipe também, ele foi levado para Gaza, né? Lá em Atos, no capítulo 8, versículo 26, a gente vê que Deus envia Filipe para Gaza, né? E Filipe sai de Samaria, né? A igreja já estava cheia, mas os apóstolos estavam lá para cuidar dos irmãos, né? E ele sai, irmãos, e vai para uma estrada deserta. Isso é um texto que eu acho ele lindo, porque você vê que Filipe estava em Samaria e a Bíblia vai dizer que a multidão estava com ele e ali ele pregou o evangelho, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e foi tudo muito lindo. Mas esse mesmo Filipe que prega para uma multidão, ele é o homem que é levado por Deus para o deserto para ministrar a palavra para uma só pessoa. Isso aqui é uma mensagem maravilhosa, irmãos, porque tem gente que só quer pregar se for para a multidão. E só quer pregar, só quer ensinar se for para muitos. A igreja tem que estar cheia, tem que ser lugar onde tem muita gente. A palavra nos ensina que o mesmo homem, Filipe, diácono do Senhor, né? Que ele estava lá com a multidão, ganhou uma multidão para Deus, pregava essa multidão, pregou para essa multidão, evangelizou,
batizou nas águas. Esse mesmo Filipe é retirado dali e vai para o deserto pregar para uma só pessoa. Nessa estrada deserta, Filipe se encontra com o etíope, né? Ele era tesoureiro da rainha de Candace, na verdade, Candace é um título da rainha de Etíope, né? Não era o nome dela. Candace é o título de rainha lá da Etiópia. E ele se encontra com esse homem está numa carruagem, e Filipe, irmãos, está lá pregando a palavra de Deus para aquele único homem. Esse etíope, irmãos, ele era tesoureiro da rainha, né, da Etiópia, e ele era um prosélito. Como eu já disse aos irmãos na aula passada, prosélito é uma pessoa que é gentílica, né, de outra nação, que se converte ao judaísmo. É o caso desse homem aqui, né? E Filipe, então, irmãos, cheio do Espírito Santo, ele ouve, né? É interessante quando você vai olhar esse texto, você vai observar que a carruagem desse etíope estava em movimento e ele no movimento lá. E ele ouvia, né? Ele acompanhou correndo essa carruagem, né? Porque a carruagem estava em movimento e ele seguiu correndo ao lado para ouvir, né? Aquilo que ele estava lendo. Então, Filipe, cheio do Espírito Santo e conhecedor também das Escrituras, ouviu o etíope lendo o profeta Isaías, né? E esse texto que ele lia do profeta Isaías, Filipe logo o reconheceu, né? Então, Filipe ensinou aquele texto, explicando ele que aquela pessoa que era falada naquele texto era Jesus. E Filipe, irmãos, direcionado pelo Espírito Santo, ele começa o diálogo com esse homem perguntando: entendes tu que lês? Aí esse homem vai dizer: como eu vou entender se não há quem me explique, quem me ensine? E aí ele convida Filipe para subir ao carro e Filipe começa explicando as Escrituras. É por isso também que nós entendemos que Filipe, ele era um homem que era conhecedor da palavra, né? E como ele era conhecedor da palavra, ele vai e inicia esse diálogo e ele vai mostrando Cristo dentro do texto lido lá em Isaías. E ali, irmãos, Filipe anuncia a Jesus para aquele homem. E quando ele anuncia a Jesus para aquele homem, porque a pregação da igreja deve ser cristocêntrica, todas as nossas pregações, irmãos, Jesus tem que estar inserido nela. E ali aquele homem crê de uma forma que ele diz: eu quero ser batizado. E ali eles arrumam a água, a gente viu, acho que era um lago, e aquele homem é batizado por imersão, né? Que é o corpo ser mergulhado. E ele é batizado por imersão ali, irmãos. E a fé desse homem, irmãos, fica agora completa, podemos dizer assim, né? Porque ele já cria em Deus, ele já era um prosélito, mas agora ele compreende a mensagem da cruz. Que Jesus Cristo foi enviado por Deus como cordeiro, né? Para morrer pelos nossos pecados. E assim, irmãos, aquele homem vai embora para a Etiópia, e lá na Etiópia esse homem passa a evangelizar e a falar de Jesus lá na sua cidade. Glória a Deus por isso, né? E é tão interessante, irmãos, isso, porque a obra de Deus é justamente isso. Nós somos brasileiros e nós já fomos evangelizados. Por quê, irmãos? Porque alguém ouve a palavra em um lugar e ela vai levando para outro lugar. E o Senhor, irmãos, está nos chamando a isso, a eu e você, ser ganhadores de almas, ser pessoas que estudem a palavra, leiam a palavra com o objetivo de ganhar as vidas para Jesus. Claro, irmãos, que nem todos vão aceitar Cristo Jesus, nem todos vão aceitar o sacrifício de Jesus. Há pessoas, irmãos, que ela não vai participar de jeito nenhum dessa salvação, porque não crê. Não é porque Deus não quer. Não é porque Deus escolheu A ou escolheu B. Não é assim. O sacrifício de Cristo é para todos. A missão da igreja é evangelizar. A nossa mensagem é cristocêntrica. Tem pessoas que vão aceitar Cristo, receber essa mensagem e entregar sua vida para Jesus. Vai ter outras pessoas que não vai. E nós precisamos ter maturidade para compreender essas coisas, que nem todos vão aceitar
a mensagem da cruz. Mas eu e você temos essa missão maravilhosa. Estudemos a palavra, irmãos, que nós venhamos ler essa palavra e que nós venhamos a evangelizar, explicar a palavra de Deus, seja para uma pessoa, seja para 10 pessoas, seja para uma multidão, não importa. O importante é que nós venhamos a ensinar esta palavra a todos aqueles que se interessam por ela. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, irmãos. Vá para a escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja é no sábado à noite ou no domingo pela manhã, mas não falte a escola bíblica dominical. Se prepare com essa aula, se prepare lá também com o seu professor. Seu professor na escola dominical vai trazer um outro material diferente desse, mas você estudando aqui, estudando com ele, você só vai acrescentar para o seu crescimento emocional e espiritual diante do Senhor. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Isso é importante, irmãos, para o canal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.